Bem-vindos a mais um Pegos pelo Tráfego. Hoje eu estou com mais um convidado aqui da Praça Capital, pessoal da Itálico Arquitetura. Estou com o Caio e com o Juarez, vieram representando o time. O time é gigantesco, né? A gente vê o escritório de vocês ali, não entende bem. Nunca tem ninguém, mas quando vem ali, vem com o cliente, vem para demonstrar, para fazer reunião. Isso. Não é o escritório principal, é um ponto Não, de apoio da estrutura exatamente. de vocês, né, Caio? É, Caio, se apresenta, depois o seu Juarez, vamos levar um pouquinho de conhecimento para o pessoal de obra, de coisa que dá certo, de coisa que dá errado. Juarez disse que tem uma diferença entre o projeto e a execução, né, Juarez? O projeto às vezes está lindo, mas o cara que executa deixa a desejar e entra água, né? Exatamente. Vai lá, Caio. o nosso escritório, Gil, começou em Limeira, né? A gente é de Limeira, o Juarez também é de Limeira. E nós temos o escritório desde 1999, que eu comecei o meu escritório. Eu fiz o curso técnico de edificações na Unicamp, lá na sede em Limeira, né? Aham. E já comecei a trabalhar, já fazia projetos, ainda não era arquitetônico, né? Fazia projetos técnicos. Depois ingressei na Universidade de Arquitetura e fazia trabalhos, já ia fazendo trabalhos em paralelo. Então nós temos a nossa sede lá em Limeira. Lá nós temos, na verdade, temos até dois prédios lá, um recente, construído com um sistema construtivo inovador, bem bacana, o ICF, que é um negócio que está bem na moda agora também. Sim, eu, A eu gente fiz, estava conversando disso agora há pouco aí. fiz um trabalho bem legal com o pessoal da Arx. Isso, então, exatamente. A gente trabalha com o material deles também. E aqui na Praça Capital é um ponto de apoio, aqui um ponto de atendimento. Eu tinha o escritório no Cambuí, eu tive o escritório lá na Coronel Quirino por 14 anos. Sim. Só que ali tem muito prédio com uma vaga de estacionamento. E eu tinha 3 vagas de estacionamento na frente do Passava escritório. mais tempo brigando com quem parava do Sim, que atendendo o cliente. exatamente. Várias vezes eu chegava lá, não tinha ninguém no escritório, mas não tinha vaga para estacionar. Aí o cliente chegava, tinha que dar 2, 3 voltas de quarteirão, a reunião que ia começar às 14 horas, começava às 15 horas, já fazia tudo correndo Eu e... tenho um comércio lá. Um dia eu passei a corrente e deixei o carro do cara preso. Deu o que fazer. É. É, Faltou a gente fazer isso aí, mas eu desisti, falei, não, vou procurar outro lugar. E aí eu conheci a Praça Capital, um lugar muito gostoso de trabalhar, né? eu Além gosto de tudo, bastante daqui. é muito gostoso. O ambiente em si, né? É muito Aham. bonito, muito gostoso. E sem contar que, como eu venho de Limeira para ir para o Cambuí, eu passava aqui na frente da Praça Capital e levava mais pelo menos 15 minutos sem No mínimo, trânsito né? para chegar no Cambuí. Como eu faço isso quase todo dia, era pelo menos meia hora por dia só para ir e voltar a mais. Então, estamos aqui na Praça Capital há 5 anos já. E tem funcionado essa estrutura de recepcionar o cliente aqui, atendê-lo aqui, tirar ele do vucu-vucu do centro. Sim, sim, funciona muito bem, Gil, porque a gente tem bastante cliente de Campinas, mas a maioria das pessoas que a gente atende não são de Campinas. Tá, Mora em Paulínia e vai construir em Campinas, mora em São Paulo, vai construir em Itupeva, então ele já tem que se deslocar. Ele tá. não tá lá no Cambuí querendo ir num lugarzinho lá perto, E entendeu? aqui, com estacionamento, segurança, café, Nin- fica Todo tranquilo, né? mundo adora, ninguém reclama, fácil Bom demais. acesso, né? Bom, vamos contar. Senhor Joris, se apresenta para o pessoal que está nos assistindo. Eu Conta um sou pouquinho da Juarez, eu história. sou consultor de relacionamento hoje do escritório há 5 anos, fazendo um atendimento ao cliente, uma experiência. Eu tenho 55 anos como projetista de indústria moveleira, tá? E 20 anos de gestão de obra. Quando eu comecei a fazer gestão de obra, é que eu comecei a entender melhor todo esse processo, por exemplo, desde o processo do desenvolvimento dos projetos, tudo de arquitetura, até a parte executiva da obra, conhecendo bem como é que a coisa funciona lá, tá? Hoje, a questão, como eu falo sempre, é o seguinte: o atendimento presencial, ele é muito minimizado, tá? Porque hoje, através da videochamada, tudo você consegue fazer um trabalho muito mais direcionado. Então, aquela ideia, por exemplo, você tem que ter um ponto de apoio, por exemplo, mas você não precisa necessariamente ter um escritório grande para poder fazer esse atendimento. Porque hoje, com esses recursos, você consegue fazer um trabalho muito mais dinâmico e interessante, certo? E o chamado trabalho de apoio ao cliente na obra, né?
Esse basicamente é o meu trabalho. Você que fica com as reclamações, então. Na realidade é o seguinte, eu aprendi uma coisa nesses 20 anos de gestão de obra, né? Aham, A obra em si, sim, ela já tem problemas, tá? sempre. Então, É eu difícil tenho a que ir obra. lá, eu tenho que ir lá sempre com a minha mentalidade é o seguinte, levar soluções. Então, por exemplo, eu tenho um nível de aceitação do cliente muito grande, por quê? Porque eu sempre vou na obra levando solução para ele dos problemas que ele está encontrando ou daquilo que ele não está entendendo no processo construtivo. Porque Ótimo. muitas vezes o cliente, por ele ser leigo e todo esse tipo de coisa, e é por isso que ele contrata os profissionais, tá? A ideia, por exemplo, dele é a seguinte, muitas vezes ele não entende que aquele processo de construção e como que aquilo vai acontecer. Quando você se aproxima do cliente e começa a apresentar soluções para ele começa a O senhor falou uma coisa se mais à interessante. vontade. Nem todo mundo tem noção dos estágios de uma obra, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o estilo de construção que identifica a marca de vocês, mas o processo de construção, independente do estilo, ele é meio Muito semelhante por parecido. etapas. E a obra chega num determinado momento que parece que ela parou, mas coisas estão acontecendo dentro dela que o dono não consegue enxergar por não entender o dia a dia. É um momento crítico Sim, do é cara porque ficar olhando e falar, não aconteceu nada. o que acontece? Eu sempre falo assim, são duas alegrias do cliente, né? O primeiro momento, por exemplo, é quando ele começa a ver a obra performar. Parede saindo do chão. Trabalhando e Isso. tal, eu falo assim, nossa, que beleza. Minha casa daqui, tipo, Daqui um mês eu mudei. 6 meses ela tá pronta, tá? Aí eu entro na parte crítica, né? Certo? Que é a maturação dos materiais, tempo, por exemplo, de você. O concreto, por exemplo, dele chegar a todo esse tipo de situação, e ele tem que entender muitas vezes que nesses momentos, por exemplo, a obra começa a entrar em outros estágios. Tem o lance do tempo de cura do concreto, né? Ele vai chegar na Exatamente. dureza máxima dele 20 e poucos dias depois, 20, né? 21 você já consegue mexer Eu com costumo ele, mas fazer é um 30 dias para ele secar. Depende do concreto, né? Eu Concreto. costumo fazer uma comparação, né, certo? Com a questão, por exemplo, de se fazer um bolo, né? Você pode ter o forno mais sofisticado. Nenhum bolo fica pronto em menos de 45 minutos, tá? Então é um exemplo que eu dou sempre para o cliente. Se o cliente falou assim, não adianta você querer queimar etapas. Essas etapas têm que ser respeitadas. E a gente vive, por exemplo, convivendo com as intempéries, quer dizer, todo esse tipo de coisa Chuva, que vai interferir tudo no processo naturalmente. É. legal. Mas um pouquinho antes a gente estava batendo um papo aqui, falando um pouquinho a respeito da quantidade de projetos da Itálica. Eu acho que esse é um número que tinha que estar estampado Sim. em tudo que é canto, né? São quantos projetos feitos pela Itálico até hoje? A gente já entregou 2.500 projetos. Entregues. Entregues. Nesse momento, nós estamos trabalhando em 84 projetos ao mesmo tempo, a equipe, né? Uau. E são 124 obras em andamento. Peraí, vamos de novo, porque daí a gente precisa dar tamanho para o negócio, É. né? 84 projetos Que não sendo começaram a obra feitos, ainda. Isso. ajustando o tamanho do cômodo, já No processo de desenvolvimento processo do de projeto. desenvolvimento do projeto. É a criação do projeto. a criação né? do projeto. É. E 120 4 obras em andamento. em andamento. Em andamento. Quantas pessoas no time? O time nosso, interno, nosso, são 55 pessoas. 55 pessoas. Mas 55 tem pessoas. os freelancers, os terceiros que aparecem em alguns momentos mais críticos, né? Isso não tem a ver com obra, tá? E essas 55 pessoas É só são envolvidas projeto. em projeto. Mas vocês fazem gestão de obra? Não, a gente Não. não faz gestão de obra. A gente faz acompanhamento técnico, que é o que o Juarez faz, o Fábio faz, o André também. Vai na obra para ver se o Eu vou projeto também. está se transformando em realidade. Exatamente. Para ver se está sendo seguido o projeto, por uma questão de responsabilidade técnica, e para orientação da mão de obra. Porque como os projetos nossos são muito personalizados, então surgem sempre dúvidas de por que não faz assim, por que não faz assado. Aí tem os famosos... Aprendi no Google. os conhecidos da obra, né? Fica dando o palpite e às vezes vem na cabeça do cliente e quer mudar. Isso aqui não vai dar certo, não é? Não, isso é o tempo inteiro. E sugestões, né? Não, por que não faz assim?
Sendo que a gente já gastou um bom tempo no planejamento do projeto, é o que a gente estava conversando, que é a etapa de planejamento. Vamos começar por aí, acho que a gente é um bom caminho. Assim. Primeiro, que a Itálico se reconhece como uma empresa especialista em um determinado tipo de projeto. Isso. Vocês gostam de desenvolver o projeto clássico e neoclássico, Isso, que é algo que não é tão usual, assim, não tem 1 milhão de casas. Exatamente. Assim, o que tem muito aí é essa casa moderna que parece um Isso, caixote, telhado por dentro, aquele E a negócio gente que faz também, não critico nenhum. A gente já fez casa rústica, tudo quanto é tipo de casa a gente já fez. Sim. Mas o que a gente gosta de fazer, né, que está no nosso DNA, são as casas neoclássicas. Explica o que é a casa neoclássica, de onde ela veio, como é que o povo chama ela, porque às vezes a pessoa não sabe nem falar o nome. Não sabe. Como que elas chegam lá no escritório? A questão de definição de estilo de arquitetura é uma briga, né? Isso aí tem briga desde sempre, porque como é que você encaixa uma casa nesse estilo, outra casa em outro estilo? Eu acho que é com determinadas características, outro acho que é com outras características, mas em geral tem um consenso de que essas regras são para casa clássica, essa para casa moderna, essa para casa contemporânea, minimalista. Mas as pessoas, os leigos, quem vai construir, não entende isso. Começa a pesquisar, começa a ver alguma coisa em Pinterest, começa a entender ali, né? Ela começa a aparecer coisas para ela com aquele nome escrito, ela começa a classificar aquilo. Mas são essas características. Então, na definição de casa neoclássica, ela é uma casa que tem algumas características das casas clássicas, que são as principais, tá? Vou falar só para ser bem sucinto. Alpendre, que é um hall de entrada, tem que ter um alpendre. Tem que ter simetria, então tem que ter janelas dos dois lados da porta, exatamente, essa replicando um lado e outro. Você tem que ter as esquadrias, que são as janelas, as portas com algum tipo de desenho. Nunca vai ser só um vidro liso. Uma moldura. Uma moldura. São os pinados que vai formar. São apliques. Hoje em dia são apliques, porque tudo isso que eu estou falando representam coisas antigas. A própria cor da casa, você não vê uma casa clássica pintada de marrom escuro. Não tem. Pink. Não tem. Por quê? Nem de cinza escuro não tem. Por quê? As casas clássicas representam as casas da Europa que eram feitas com mármore. E não tinha Era cor. tudo bege. E quando era pintura, era caiação, né? Exatamente. Então era um branco sujo, né? Era um branco sujo que era utilizado. Então hoje a gente pinta muito as casas dessa cor, off-white, Fendi, bege, e usa materiais específicos para representar o material de construção antigo. A neoclássica, ela tem que ter um alpendre. Tem que ter um alpendre, tem que ter uma porta central. Me veio a imagem de uma casa famosa, né? Exatamente. A Casa Branca. Exatamente. É esse estilo. Casa Branca é exatamente. neoclássico. Pé direito duplo, certo? Ela tem que ter a fachada dela, por exemplo, ela tem uma imponência muito grande. Né? Isso. Certo? Falando sobre o estilo neoclássico, ele começou na Itália. Tá. Então ele veio da arquitetura clássica, grega, romana e tal, e recebeu uma evolução na Itália, mais ou menos 1500. Então você vê que é um negócio que já está consolidado. Uhum. A gente costuma falar, e as pessoas procuram muito isso também, elas querem uma casa atemporal. É uma casa que não vai envelhecer. Okay. Porque se você pegar essa casa que eu comentei com você, que eu fiz há 18 anos atrás, você passar na frente dela e eu falar para você que eu fiz o ano passado, você vai acreditar. Ela não é marcada a data dela. Ela é uma coisa que vai sempre... Porque alguns estilos de construção, as pessoas quando entram ou quando olham de fora dizem, isso aqui é da década de 50. Isso aqui é da década de 90. Usa o Cambuí como exemplo. As melhores casas de Campinas eram feitas no Cambuí. No Nova Campinas depois, mas essencialmente no Cambuí. Se você olhar uma casa original no Cambuí dessa época, você acha feia. Você fala, essa casa tem que reformar. Envelheceu. Uma casa que foi feita modernista na época, né? Ela era uma arquitetura moderna da época. Porque a arquitetura moderna ela vai se reciclando, né? Sim. Ela está sempre atualizada. Então, se você fizer uma casa moderna hoje, daqui 5, 10 anos, ela já está ultrapassada. Cíclica, né? Esse tempo está reduzindo muito. Quando eu comecei a trabalhar com o projeto, era 20 anos. Uma casa durava 20 anos. A estética bonita da fachada dela durava 20 anos. Hoje, com a internet, o pessoal procurando e muita informação,
Eu tô para falar para você que 5 anos uma casa já sai de moda. É. Eu tenho andado muito em condomínios em Campinas, porque eu estou numa fase de procurar uma casa. Ah, legal. E aí, dependendo do condomínio que você vai, é um tipo de casa meio padrão, né? É. Porque acho que é da época que o condomínio Isso. subiu. Tem um fecho de casa tudo bem É. parecido. Os condomínios mais novos são os caixotes, né? Isso. Aí você vai para um Alphaville 1 lá, o original. Casa com telhado Já tem casa com aparente. telhado aparecendo. Dependendo de onde você vai ter um tipo de casa. Exatamente. E a ideia de vocês, a proposta de vocês é ter uma casa no estilo neoclássico para que ela não envelheça, para que haja... Exatamente. É uma arquitetura atemporal. Ela é atemporal porque é o seguinte, todos esses outros estilos, né, eu costumo dizer que eles são cíclicos, tá? É que nem moda, tá? É Então, moda. ele entra naquele período, por exemplo, ele passa um determinado tempo, entra um outro estilo, e é um exemplo que a gente usa muito nas casas neoclássicas, por exemplo, no caso do mobiliário. O mobiliário provençal, tá? Que eu, por exemplo, como projetista de indústria moveleira, eu fazia isso na madeira maciça, por exemplo, há 40, 50 anos atrás, certo? Hoje, por exemplo, o que acontece? Ele voltou, certo? Voltou, inclusive, até sendo usado, por incrível que pareça, em casa no estilo moderno. É porque esses estilos, eles têm um aconchego. Sabe o que as pessoas falam muito pra mim, Gil? Elas querem uma casa com cara de casa. Porque essas Faz casas sentido. caixote Parece hotel, parece uma clínica, Airbnb. parece um comércio, né? Sim. Então, as pessoas que procuram a gente, elas já procuram com essa ideia. Quero uma casa com cara de casa. A casa neoclássica não tem muita quina, né? Não fica... Porque tem uma determinada época recente, desses condomínios que eu tenho identificado isso, que todo cômodo da casa é um triângulo, tem um bico, é um negócio que... Um aproveitamento em ângulo. Assim, você coloca a cama, você não sabe nem onde põe a cama, porque não é um negócio quadradinho. Tá? O neoclássico ele é mais... O desenvolvimento da casa neoclássica, para ela ser uma casa neoclássica, tem que começar na planta. Não dá para fazer uma planta genérica e depois vou colocar uma fachada neoclássica aqui. Não vai funcionar. Tá. Já vi isso muitas vezes. Qual outra característica interna da casa neoclássica que é marcante? Pé direito duplo. Sempre tem um pé direito duplo, que é aquele espaço alto, principalmente na sala. Uma escada, quando tem escada, lógico, às vezes é uma casa térrea, mas se ela tiver escada, vai ser uma escada imponente. Então ela vai aparecer, ela vai ter destaque. Não vai ser uma escada escondidinha, às vezes minimalista. Ela não é apenas funcional. A escada ela entra na parte da decoração, do contexto do próprio projeto. Ela tem uma imponência, a escada, inclusive usando serraria artesanal nela, todo esse tipo de coisa, e fazendo um revestimento da escada com materiais nobres, como mármore, como travertino, com todo esse tipo de coisa, assim, esses materiais. A madeira, tudo esse aspecto. Então ela tem um aspecto. Um outro detalhe nas casas neoclássicas, né, é a dimensão dos cômodos internos, por exemplo, de maneira que eles ficam mais confortáveis do que numa casa moderna, tá? Certo? Os cômodos são são maiores, por exemplo, são mais aconchegantes no dia a dia da pessoa. Como funciona o processo de criação de um projeto? Você disse que vocês têm 90 e... Quantos projetos em andamento? 84. 84 projetos em andamento. Então, para ter essa quantidade é porque é algo que leva um certo tempo para acontecer. Como começa esse namoro e quanto tempo leva as etapas para finalizar um projeto de uma casa? Bom, em primeiro ponto, para explicar isso, é importante frisar que os nossos projetos são 100% personalizados. Autorais e personalizados. Então, eles são feitos a 4 mãos. Junto com o cliente. Não tem dois iguais. Não tem. Mesmo quando a pessoa fala, eu adorei essa casa, eu quero igual essa, não vai ficar igual. Porque até o terreno influencia na casa, né? Então, você tem um lembrei de outras casas que devem ser desse estilo. No Alphaville tem 3 casas famosas que são iguais, que você falou casa igual, fez a da mãe e de 2 filhas, assim, uma do lado da outra. Não sei se já passaram ali na frente. Era o pessoal que é dono da M. Martin. Então fizeram as 3 casas, mas elas têm alpendre, tem um hall de entrada, altas. Deve ser, são sim. casas simétricas até
nesse detalhe de que tem a da mãe no meio e uma de cada filha do lado. As pessoas que geralmente gostam de casas clássicas, elas têm elas são pessoas com uma personalidade mais tradicional. Tanto é que a gente faz muita casa para advogados, juízes, médicos, eles têm a profissão deles já é uma profissão tradicional. Poucas casas desse estilo neoclássico a gente faz pro pessoal de TI. É uma Nossa, personalidade, legal. tem tudo a ver com a personalidade da pessoa. Legal. Você estava dizendo, eu te interrompi. Começa que o projeto é individualizado, Isso, o é processo- feito a 4 mãos. Você perguntou o prazo, mais ou Prazo. menos, como que funciona o processo. Como é um processo personalizado, então começa com um briefing. É feito um bom briefing em 2 etapas, um briefing online e depois um briefing em reunião para esclarecimento de informações. A maioria das pessoas, elas acham que sabe o que querem colocar na casa. Elas começam a pensar mesmo junto com a gente. Se tivesse isso, se tivesse aquilo, você acha isso importante? Não, isso não é tão importante. E a gente vai afinando essas informações. E aí a gente vai para o primeiro passo, que é chamado plano de massa. A gente desenvolve uns estudos com base na posição do terreno, posição do sol. Vai para o próximo passo, que é colocar a medida dos ambientes, onde vai ficar a sala, onde vai ficar o quarto, esse posicionamento. E o terceiro passo, humanizado, projeto humanizado. O próprio nome já fala. A gente está humanizando aquele desenho, fazendo a pessoa entender como se ela estivesse ali dentro, usando aquele espaço. Isso em planta ainda, tá? Olhando de cima a casa, né? Que é a disposição do mobiliário, para ele entender, por exemplo, como é que ele vai. Área de circulação no A área de quarto, esse tipo de circulação, coisa. a disposição de todo o mobiliário, por exemplo, para ele entender a utilização de cada ambiente da casa e a sua função dentro do projeto. E a própria integração dos ambientes, não necessariamente criando no estilo americano, esse tipo de coisa, conceito aberto, mas, por exemplo, essa integração da proximidade, por exemplo, dos ambientes e da sua funcionalidade dentro desse processo. Bom, então quando você está olhando em planta, tem gente, tem muitas pessoas que têm muita dúvida, não conseguem entender muito bem. Porque tem essa dificuldade de visual, essa expansão visual, ela não consegue identificar como que ela seria ali dentro da casa. A gente usa um software, que é o mais avançado que tem no mercado, chama Revit. É um trabalho em BIM. O BIM é uma construção virtual. Então, quando a gente está fazendo a planta da casa, a gente já levanta as paredes, coloca a porta, a janela, coloca o telhado. A gente já consegue mostrar a casa em 3D para a pessoa, olhando por dentro. Dá para andar dentro da casa. Então, desde a primeira versão do projeto nosso, ela consegue andar dentro da casa, olhar, olha para cá, olha para lá, como que ficou se eu estiver saindo do quarto para a sala. Óculos. Não, a de gente não realidade usa virtual. essa ferramenta nesse momento. Dá para usar, mas esse ficaria para um próximo momento, quando tiver mais desenvolvida a parte de interiores da casa. Tá. Para esse de arquitetura, é só para dar uma noção de espaço para a pessoa. Para aquela pessoa, principalmente para aquela pessoa que não consegue entender na planta, não consegue visualizar. Às vezes a maioria dos nossos clientes nunca construiu, nunca viu nem planta, nunca parou para analisar a planta. A maior parte dos clientes da Itálico são clientes de casas de altíssimo padrão. Tal. Nesse contexto da casa de alto padrão, o que tem de diferente da casa normal? Assim, a gente falou no começo da cozinha de apoio. Sim, sim. Há algumas casas hoje que tem uma garagem que é quase uma sala de estar. Isso. Eu tenho amigos Se que quiser eles colocar uma recebem a imagem aí, gente. tem uma muito bonita que eu mando para Tem? você depois, para você ver. Então, ó, produção, vamos de imagem de casa com garagem bonita. Uma garagem que é um ambiente de receber os amigos. Esse meu amigo recebe amigos na garagem da casa dele. Ele tem um armário todo de vidro, né? Para os capacetes da moto, Sim, assim. Então é uma sim. coleção de capacete. É o lugar dele. O escritório dele está na garagem. Legal, muito Né? gostoso. O que tem de diferente, assim, de uma casa convencional? Bom, Gil, se a gente for listar aqui, vai longe. Mas é a legal lista. para dar água na boca, cara. Para o cara ficar com vontade. Ó, pra você ter uma ideia, nós já fizemos e estamos fazendo uma agora, com pista de boliche. Dentro da casa. Dentro da casa, pista de boliche. Já fizemos casa com carro de Fórmula 1 na parede. A réplica do Ayrton Senna. Stand de tiro no subsolo, dentro de condomínio. O
que mais? Piscina com vidro para você enxergar embaixo da piscina, na lateral com vidro. Cinema é tranquilo. Não, cinema é arroz com feijão. já virou padrão, né? Um Aham. cinema. Lógico que existem níveis, né? Você pode fazer uma sala de TV, uma sala de cinema ou um home cinema, que é com degrau, poltronas reclináveis, com 2 opções de tela, com som. Tem casos de sala de cinema que custam quase R$ 1 milhão. A pessoa investe ali, né? A pessoa gosta mesmo. Garagem no subsolo com espaço para receber amigos. Que mais? Me ajuda aí, Jorge. Adega colocado na garagem. Cozinha de apoio. Acho que é legal falar da cozinha de apoio. Tem. Lavanderia de apoio. A gente finalizou um projeto e a casa acabou de ficar pronta. Uma casa que tem uma lavanderia no segundo pavimento. Porque muitas pessoas reclamam de ter que, quando tem sobrado, descer, subir com coisa e tal. Então tem Como as casas americanas. Como casa americana. Uma lave seca. Exatamente. Essa mesma casa tem uma cozinha de apoio em cima. Uma coisa que todo Que é a sobrado... copa noturna. Que Não, essa não é copa noturna. noturna. Essa é uma cozinha de apoio mesmo, é fechada. A gente faz muito copa noturna. Copa noturna é um ambiente ali no mezanino da casa que tem uma pia, um micro-ondas e um frigobar. Você não precisar ficar descendo na sua cozinha. Esquentar mamadeira. Mamadeira, beber água, até pipoca, o pessoal faz café. Essa que eu tô falando, ela fica lá em Santana de Parnaíba, tem uma cozinha de apoio mesmo em si. Ela tem 3 cozinhas, então, a casa. Ela tem a cozinha social, que é integrada na sala, que é bonita, toda decorada e tal. A cozinha de apoio, que é uma cozinha técnica, onde ficam equipamentos de cozinha industrial, ultracongelador, forno combinado, coisas que fazem sujeira, fica fechadinho. E a cozinha de apoio em cima, que é para noturna, né? Então, é uma cozinha noturna que serve os quartos para não ficar descendo lá na cozinha principal. Aí tem outras coisas, por exemplo, solário. A gente faz bastante casa no sul do Brasil. É muito usual fazer o terceiro pavimento, seria a famosa laje, né? Uhum. Inclusive tem uma casa aqui em Campinas que eu fiz assim. Eles gostaram bastante. O terceiro pavimento é uma laje, tem uma jacuzzi, que é aquele spa, né? Para ficar um pergolado e um pit fire. Pit fire é um negócio que está muito na moda Inclusive também. com sauna e tudo. Né? Sauna. Tem uma aqui na Odessa, por exemplo. Fire é o nome chique de fogo de chão. Né? Isso. Tem uma na Odessa, por exemplo, que na parte de cima, no andar superior, no final da casa, por exemplo, ficou lá a jacuzzi e a sauna integrada lá. Tem uma casa que a gente fez também. Inclusive, essa casa o Neymar foi vir para comprar ela umas 2 semanas atrás, lá em Cotia. Uhum. Essa casa, a piscina dela tem 300 metros quadrados, a piscina. Aí tem mais um lago natural para peixe e tal. E tem um telão que fica embutido no chão, um telão de LED. Tipo esses de estádio de futebol. Não sei quantas polegadas tem. Deve ter umas 300 polegadas. Aperta o botão, sobe Aperta o telão. botão, ele sobe e desce, né? Então fica muito... Uma coisa que está em alta agora aí. Bunker. Tem casa com bunker, não? Tem bastante casa com bunker e tem casa que a gente faz o segundo pavimento blindado, né? Então tem lá um botão de pânico, fecha uma porta e ninguém consegue entrar lá dentro. E aí são vidros blindados. Essa que eu falei não Mas é essa assim. está acima do nível da terra. Isso. O segundo pavimento Segundo blindado. pavimento, E até Esse é para muitas segurança, né? Não é Aham. para sobrevivência, vamos dizer assim, Aham. de catástrofes, né? Que o bunker tem essa categoria, né? De isso. catástrofes. O bunker, no momento, ele é subterrâneo. Né? Tem várias com bunker. Porque o que acontece? Tem muito terreno com desnível, né? Então e aí você você explora aproveita isso para daí. fazer esse tipo de ambiente. Ambientes escondidos, cofre escondido, coisa escondida. Às vezes não fica nem regularizado isso, para ninguém saber que tem isso naquela casa. E existe essa questão da segurança, mesmo dentro de condomínio tem pessoas que querem uma segurança extra, então dá para fazer um pavimento blindado também. Tem muita... E automação, né? A automação não é tão alto padrão, mas já é uma coisa muito comum você automatizar iluminação, persianas, ar-condicionado, som, E até TV, eletrodomésticos, né? eletrodomésticos. Você faz uma integração da casa, a casa fica inteligente. O Né? sistema construtivo, Caio, tá migrando para esse sistema de como da Arx? Tá acontecendo isso ou ainda tá... Muito devagar, Gil. Tá devagar? Muito devagar. O brasileiro tem muita
preconceito cultural aí, né? Aham. E tem um detalhe importante que eu sempre falo o seguinte, que tem uns aspectos, por exemplo, que não adianta você importar tecnologia, por exemplo, de climas diferentes. O Brasil é um país tropical. Então tem vários, por exemplo, aspectos, por exemplo, que você traz, dos Estados Unidos, da Europa, tudo, que lá funciona, por causa do tipo de clima. Aqui o comportamento do próprio material é totalmente diferente. A proposta dessa casa, eu falo casa de isopor, mas é até ruim, né, dizer, porque não é isso. Na verdade, É o uma casa de concreto, o né? isopor é só uma forma para fazer o isso. concreto dentro, né? O nosso escritório em Limeira foi construído com esse sistema. O conforto térmico, acústico que eles prometem é Melhora real. bastante, sim, é real. Eu Sim, porque escolhi esse o sistema. isopor ele é um isolante natural, né? Eu escolhi esse sistema para construir lá em Limeira porque era sol da tarde, pegava uma face inteira e deu um resultado muito positivo. Você vai lá do lado de fora, está extremamente quente, de dentro não Economia de energia com ar-condicionado, economiza. com tudo. Tudo. Realmente funciona. Sim, funciona bem para isso. E Sim. como foi a tua experiência com esse processo construtivo dentro do teu escritório? Tempo, quanto economizou na obra, se é que economizou, Depois você corta aí que não economizou, ficou mais barato, ficou mais caro. ficou mais caro. Porque a mão de obra não está preparada. Veja bem, ficou mais rápido, Ok. porém ele cobrou mais caro para fazer. Porque eles O teu empreiteiro. eles têm essa como que eu vou dizer assim, uma dúvida de como vai ser, como vai fazer, então ele te passa um preço da pior situação possível, né? E aí acaba não compensando financeiramente, não. Sem contar que na pandemia teve um aumento muito considerável no preço do concreto e do ferro, que é o principal utilizado dentro do sistema de formas de isopor, né? Então isso acabou dando uma pesada no Teve custo uma final. alta aí na média de 500%. Só isso, seu Juarez. Se você analisar, por exemplo, em 2018, né, final de 2018 para 2019, o quilo do ferro girava em torno de 2,50. É. Ele chegou entre 2020 e 2021 a 13,20 Pai, o quilo do ferro. Eu tenho uma situação de um cliente, por exemplo, no Jundiaí, que a casa é no estilo industrial, feito com a do Sim, Janis, né? ficou- concreto armado. Não, estrutura metálica. Estrutura Estrutura metálica. metálica. Ele chegou a pensar em abandonar a obra porque o custo. Ficou 3 vezes mais caro. Isso. A Eu casa fui, dele. eu fui num prédio em Teresina, mês passado, de uma imobiliária, 4 andares, com auditório no último andar, todo feito de viga aí, Sim. depois isso aí. fechado, Ele esse tá estilo, falando. né? Esse estilo. Isso aí é por quilo, né? E o valor do quilo subiu muito, né? Pai amado. Então acabou quase que inviabilizando esse tipo de casa, só faz quem é muito fã. E o tratamento do metal, por exemplo, ele tem que ser muito bem feito, porque, no caso, o Aqui nosso país é apodrece. tropical, então você tem um índice de corrosão muito grande, né? Ó, Gil, nós temos casa sendo construída, estrutura metálica, steel frame, ICF, que é as formas de isopor. A wood, né? É? Aqui é feito de... Não, mas não tem de wood sendo Bloco de feito. cimento, tijolo cerâmico. Mas aí eu tô citando aqui para você, ó, das 124 obras, 3 usam sistemas alternativos. Todas resto as no outras convencional. convencional. Você tem uma base de como tá devagar a A evolução evolução da construção civil, né? Tá. Mas é algo que a gente pode olhar para frente e falar, cara, isso aqui tem chance de pegar, Sim, de dar certo. As formas de isopor, eu estava até conversando com eles no carro agora, isso daí. Eu penso que é o futuro. Precisa de algumas evoluções de alguns materiais ainda que acompanham ela, de parte de agregados. escoramento e tal. Escoramento e o reboco tem que grudar melhor, tem que ser uma coisa mais prática. E a mão de obra. Treinamento de mão de obra, fundamental. Eu tive com o proprietário, o gringo que trouxe a marca para o Brasil, e hoje ele é detentor de 100% do negócio aqui. Uma cabeça excepcional, um cara que você fala de negócio com ele, parece que você está falando que a realidade é outra, né? E ele
no processo de entrega dele, ele manda escoramento, a parte de botar no esquadro e manter no esquadro na hora de encher. Então, ele monta a estrutura com mão de obra treinada por ele. Sim, porque é tudo no sistema de gabaritos isso aí, né? É tudo gabaritado, por exemplo, então já vem, por exemplo... E o tem que próprio- escorar a própria parede, né? Diferente de escorar a laje, vai escorar a É o parede. próprio Tem processo. casa que a gente fez de alto padrão no Maison do Parque, em Indaiatuba. Não sei se você conhece esse condomínio. É Sim. altíssimo padrão. Tem uma casa que a gente fez lá nesse sistema. É muito bom. Precisa de algumas evoluções. Mas vai evoluir. Mas é mais rápido. É mais Isso rápido. realmente é mais rápido. E o resultado lá na frente é uma casa mais agradável de estar dentro? Com certeza. Sim. Isso é em função do material utilizado, que ele é um isolante, né? Vamos dizer assim, o isopor, que é o nome comercial do material, tá? Certo, né? Só fazendo um parênteses, nas casas neoclássicas, todas as molduras, as coisas que a gente usa já Já são é de de isopor. EPS. Porque é uma evolução, porque antigamente isso daí, Era tudo eu que sou concreto. mais antigo, por exemplo, a gente desenvolvia ferramenta para poder... mais antigamente fazia na mão. Para Exatamente. passar no concreto para ele dar o molde Depois que queria. começaram com as molduras de concreto, pesadíssima. Fazia fora, vinha e aplicava. Pesadíssima, mal conformada, chegava tudo torta na obra. A evolução é o EPS, né? Que é Hoje até bisotê dentro da casa, que era com gesso, né? o Sim, boiserie. os boiserie. Rosé, o cara vem com cola, né? Isso. Tum, tá pronto. Hoje você tem dois elementos muito importantes, por exemplo, para fazer esse tipo de trabalho, que é o concreto celular, né? E o EPS, tá? Bom, vamos lá. Eu gosto de fazer algumas perguntas de memória, tal, de trazer reflexão, né? Qual a casa, e você fez 2.500 só, né? Sim. Qual é a casa que mais marcou pela etapa da vida, pelo momento de construção de carreira? Qual é a casa que tá no teu coração, assim, essa aqui Bom, foi eu a acho que casa que essa virou a casa chave? aí que eu fiz há 18 anos atrás, que acabou fazendo eu gostar desse estilo e acabou fazendo eu entrar nesse nicho, né? Tá. Então é uma casa, um sobrado. Depois a gente pode pôr a foto dela aí no pessoal conhecer. Sim. Eu acho que assim, o que mais marcou para mim, em termos de projeto, desenvolvimento de carreira, foi essa casa. A partir dela foram surgindo outras e a gente foi se especializando nisso. Depois eu fiz cursos nos Estados Unidos, na Europa, para evoluir nisso, porque no Brasil não tem. Dentro dessa linha de projeto. No Brasil, a nossa classe de arquitetos torce o nariz pro neoclássico. Eles gostam do modernismo, que tá na raiz brasileira, por causa de Brasília, Niemeyer e tal, tem essa pegada de modernismo, né? Mas tem gosto para tudo, né? Então a gente tá aí nesse mercado. Obra mais difícil que vocês já fizeram? Em termos de projeto, assim, eu acho que é essa casa que eu estava comentando, que é em Cotia, que até o Neymar foi vir para comprar ela, porque é uma casa muito grande, com muita exigência, tinha muita coisa para colocar e o terreno com muito desnível. Pra você ter uma ideia, do ponto mais alto do terreno até o ponto mais baixo tem 50 metros de desnível. Então ficou uma casa difícil de configurar. Muito grande, a casa tem 2.600 metros de construção. Então você tem uma ideia de que tu tem tudo na casa, é tudo muito grande. Até dentro do que você perguntou aquela hora, essa casa tem uma outra coisa que nós não falamos. Ela tem um spa. Um spa mesmo, assim, para receber massagista que vem ali fazer e tal. Tem todo um ambiente preparado para isso. Isso fica dentro do banheiro do casal. Eu fiz um serviço uma vez de segurança numa casa, num condomínio desses em Costa de Morro, né? Que você entrava na casa, no nível da rua, tinha 2 andares para cima e 3 para baixo. Essa daí é assim. Desse jeito. 2 para cima e 3 para baixo. Para chegar na piscina da casa que estava lá embaixo, tinha que fazer uma viagem. É mais ou menos isso aí. Uma das casas, por exemplo, que hoje nós está nesse processo aí, que é do Steel Frame, que é a casa do Fabrício Natali, por exemplo, que é em Itatiba. Um exemplo, você vê a questão da casa, o terreno é totalmente acidentado. Sim. Tá, mais difícil a gente já falou, a que mais marcou a gente já falou. O que mais que te A que eu traz mais de memória, gostei que de você mais fazer. gostou de fazer?
Acho que o que eu mais gostei de fazer é a minha casa, né? A A sua? casa que eu moro hoje é uma casa no estilo neoclássico. Eu morava numa casa boa, mas eu tinha uma coisa que muita gente pode ter também, que é legal comentar. A minha casa, quando eu fui escolher o terreno, eu escolhi um terreno plano. Pô, terreno plano, que bacana, bom, né, para construir. Só que eu ficava preso nos muros. Então a minha visão era sempre os muros, né? Então eu tava olhando os muros, comecei a ficar ali meio entediado, falei, não tô gostando disso, preciso de amplitude. Aí eu vendi essa casa, comprei um terreno mais inclinado que eu achei, e hoje minha casa tem uma vista aberta, assim, para uma mata, tem a garagem embaixo e a casa acontece assim no térreo. Então, o tempo todo, se eu estiver no quarto, se estiver na sala, se estiver recebendo os amigos na área gourmet, vista para a mata, né? Então, acho que isso é uma coisa que me satisfaz bastante. Eu gostei muito de ter Eu sou de feito isso. Louveira. Louveira nem tem terreno Não plano, tem então terreno não plano tem como lá. dar esse tipo de problema. Exatamente. Eu gosto de... E isso faz muita diferença. Eu comecei a refletir sobre isso, e isso é do ser humano. O ser humano não foi feito para ficar dentro de uma caixinha. O ser humano precisa de amplitude, socialização, precisa disso. Isso reflete na casa das pessoas, né? Eu fui visitar um imóvel. Toda hora tá vendo negócio, né? Um apartamento com um garden. Sei. É só muro, cara. É. É só muro. Você tá no prédio. O prédio geralmente dá essa sensação de que tá com Amplitude, amplitude. Você vai é. ver lá... É. Não, você só vê muro. Parece que você tá dentro de uma jaula. É ruim. É bem difícil, né? É. Bem difícil. Tem que trabalhar muito bem aí com o paisagismo, para criar uma paisagem, para ficar uma Para coisa... dar um aspecto de trazer É a natureza. artificial, né? Não é uma coisa dali do lugar, né? Não é igual uma mata que tem transformação, tem bicho, tem não sei o que lá e tal, tem barulhos. Como que vocês enxergam o negócio de vocês nos próximos 20 anos? Hoje tem um exército lá já. Como que é? Olha, Gil, Caio mais 20. eu acho que é inevitável ter mudanças. Eu acho que já está assim... O tempo todo eu fico pensando se o nosso modelo de negócio já não está ultrapassado, porque as pessoas, elas não querem um projeto, na verdade elas querem uma casa. Elas querem uma casa Sim, pronta. sim. Ninguém quer passar por raras exceções de pessoas que sonham com isso, né? Que tem essa ideia de quero fazer a minha casa personalizada, mas a maioria das pessoas, o que ela queria é que eu apertasse um botão e a casa dela aparecesse do jeito que ela sonhou ali no Os que terreno. têm muito recurso, eles preferem chegar e comprar pronto, talvez. Então, mas na verdade não, porque se você... É uma faixa de valor, de renda, sim, acontece isso que você falou. Mas acima também desse, no altíssimo padrão, é muito personalizado. Ele nunca acha uma casa que agrada a ele 100%. Tá. No máximo, se ele tiver numa localização muito boa, ele compra a casa, como já aconteceu. Nós fizemos uma casa agora, em Miami. A cliente nossa pagou $5 milhões na casa para demolir ela, para fazer o projeto nosso lá. Para fazer outra. Basicamente ela comprou o terreno. Em Coral Gables, é um lugar muito valorizado. Inclusive está lá há 2 anos fazendo aprovação do projeto, porque é muito restritivo o lugar, né? O local. Então, você vê que essa pessoa podia ter comprado o melhor apartamento de Miami por esse preço, mas não, ela preferiu comprar a localização, que ela está perto dos restaurantes, que ela gosta, Desmanchar. vai demolir a casa e fazer uma do zero com um projeto nosso. É uma brasileira que mora lá já há muito tempo. Show. Daqui a 20 anos, talvez não faz mais o projeto, entrega a casa pronta, parte para execução. Alguma coisa vai mudar. Nem que seja só no sistema construtivo. Se for uma mudança muito lenta, vai ter mudança no sistema construtivo. E também tem novas tecnologias, né? Já existe a impressão 3D que faz casa, faz bloco, faz coisas assim. Então a gente... E no modelo de negócio nosso de projetos, já existiu essa mudança com o BIM, né? O BIM é a construção virtual que a gente faz no computador. Uhum. Então a gente deixou de usar AutoCAD e desenhos feitos artisticamente, não, manualmente, né? Para usar uma ferramenta de construção virtual. Isso faz pouco tempo. Então isso já foi uma mudança muito grande. Tanto é que tem alguns profissionais que nem usam ainda isso, não migraram ainda para um... Isso é de 2000 para cá, né? Mas o Revit é até mais recente, né, Jorge? A gente usa o Revit desde 2015, 2016. A gente usa essa ferramenta Revit. Mais ou menos aí uns 7, 8 anos. Essa evolução, né?
eu tenho ouvido muito gente que migra do projeto para a execução, mas para a execução de vila, Sim, de condomínio inteiro, é, de tirar o condomínio inteiro do chão e fazer lá sim. 20, 30 propriedades dentro de uma fazenda. Sim, sim, a Eu gente fui, projeta fui isso. numa, fui em uma assim em Membeca, no Rio, com um artista da Globo, tal, e são terrenos gigantescos. Sim, Um vizinho não vê o outro, tal. é. Esse é um caminho de criar um produto diferente? Sim, é um caminho, sim. É, depende de uma série de coisas também que influenciam externas, né? Como o zoneamento das cidades. Mas tem muito isso, né? Essa questão de vila, criação de vilas, né? Nos Sim. Estados Unidos é muito comum, apesar de eles fazerem muito casas iguais. A gente já fez projeto assim. É uma tendência, sim, de futuro, né? Menos adensamento populacional e mais expansão de área, né? Então acontece isso, sim. Aí tem uma pergunta que eu faço para todo mundo e todo mundo foge dela. Espero que vocês não fujam. O pessoal fala, não, mas se eu mudasse alguma coisa, eu não estaria aqui. O que é que o Caio faria diferente na jornada dele? Boa pergunta, né? Vamos pensar um pouquinho. Eu sinto falta, Gil, de uma integração maior, que é justamente a questão de obra, né? Como a gente focou em projeto há muito tempo, a última obra que eu fiz gestão da obra foi em 2007, 2008, mais ou menos. Depois de lá para cá, só trabalhando com projeto. E existe uma ruptura, né, nesse momento. Eu entrego o projeto e outra pessoa vai executar. E aí isso faz com que a gente não tenha uma proximidade com a obra pronta, uma proximidade com o cliente até o final, que ele vai passar mais 2 anos lá construindo a casa, né? Então eu acho que isso daí são caminhos que a gente decidiu lá atrás, né? Hoje, talvez o meu pensamento seria ao contrário, ter uma coisa mais integrada com obra, mas só que eu tenho que trabalhar em escala menor também, né? Sim. De produção. Não dá para Então, tocar não, 128 obras Não, no mundo, né? não Porque existe. não é no Brasil, A né? gente Tem faz no casa mundo pelo lado. inteiro, né? É. A gente, até a semana passada, a gente tinha trabalhado em 11 países, agora 12, porque entramos no Paraguai agora. E você, E outra Juarez? porque a gente não tem um dos aspectos que eu, nesses meus 20 anos de gestão de obras, eu falo assim, o maior problema no Brasil é o problema da profissionalização, né? Na construção civil você tem um índice de profissionalização muito pequeno, na mão de obra principalmente. Então todos os problemas que você encontra, que eu falo, que eu encontro no dia a dia como consultor, é exatamente em função disso daí, dessa falta de compromisso desses profissionais e de você ter, por exemplo, aquele negócio, você forma arquiteto, você forma engenheiro, certo? Mas você teria que formar pessoas, você teria que ter mais. Uma das coisas que eu sempre bato a nível, inclusive falando sobre questão de governo, é a falta das escolas profissionalizantes, né? Por exemplo, não, ele quer se formar numa faculdade, não, você precisa formar mão de obra. Uma das carências que nós temos nesse segmento, por exemplo, da construção civil, por exemplo, é de mão de obra qualificada. É uma dificuldade em todos os setores, Juarez. E Isso. assim, recentemente eu me tornei sócio de uma empresa de gestão de recursos humanos. Empresa bem estruturada, grande, especialista em vagas de chefia, de direção, vagas estratégicas, né? A gente passa todos os dias, dificuldade para contratar em todas as áreas. Não é só na construção civil, não Não, é só no marketing digital, né? Não é só no direito, na medicina. O problema está aí. Eu conheço um monte de gente boa que foi embora, que não ficou, não está aqui, foi trabalhar fora, né? Então, é um problema, mas, se bem assessorado, se resolve, né? Mas não escala. Eu acho que É, dificilmente escalaria é muito difícil. 128 obras ao mesmo tempo. Não, fica uma loucura. É bem difícil é de tocar um inviável. negócio desse, né? Hoje em dia, por exemplo, eu sempre falo assim, ó, o escritório do Caio, quando eu entrei, comecei a trabalhar mais diretamente com ele chegou naquele momento, por exemplo, que o escritório atingiu um nível
de conhecimento técnico, só que se debater naquela questão. Eu vou trabalhar com projeto ou eu vou migrar também, por exemplo, para ser fazer execução. Só que uma coisa é conflitante, você não consegue ter um nível de produtividade que você precisa de E de qualidade. qualidade também, né? Porque esse é o grande assim, problema. Provavelmente, não sei como é no dia a dia, mas por passar menos tempo na obra ali, no processo, você tem menos desgaste com o cliente também, né? Sim, sim. Não tem o desgaste de obra, né? Tem um amigo que constrói lago, ele falou, meu negócio é bom porque em 14 dias eu entro e saio. Não dá tempo de brigar com o cliente. É verdade. Pô, às vezes o cliente nem vê, né? É bem rápido. Só sabe quando ele começou e vai lá visitar depois de É pronto. bem rápido. Isso é muito bom. Última pergunta dessas repetidas e depois eu inverto a ordem e deixo vocês fazerem uma pergunta sobre o nosso dia a dia aqui no marketing digital. O programa é de marketing digital, mas acabou virando um espaço de entrevistar amigos, o pessoal aqui da praça e tal. Ela é reflexiva também, olhando para trás aí. Há alguém que você gostaria de agradecer dentro da tua jornada, do Caio aqui hoje? Eu estou aqui por conta de fulano. Acho que não uma pessoa específica, mas todo mundo que já trabalhou junto comigo, né? Desde os primeiros estagiários lá até quem trabalha hoje, muito importante. Não consigo fazer tudo sozinho, né? Por mais que o nome às vezes se destaca, eu faço um esforço ao contrário, para que o coletivo se destaque, né? Sim, nós já brigamos bastante por causa disso, né? É justamente no marketing que pega isso, né? Porque com o passar do tempo, eu, por exemplo, eu já tive num auge de carreira de arquiteto individual, onde eu era conhecido e reconhecido e todo mundo queria falar comigo e tratar comigo. E depois de um tempo que você está vivendo isso, pelo menos comigo foi assim, você fala, isso não é saudável, além de não me dar um retorno profissional condizente, porque eu não consigo escalar, né? Consigo atender um número pequeno se eu trabalho assim, eu não vou conseguir abranger, por exemplo, esses projetos que eu citei como projetos de destaque aí, que eu não teria atendido se eu estivesse trabalhando sozinho com a minha marca, o meu nome, como era lá atrás, né? Então tem que agradecer ao coletivo mesmo, a todo mundo, minha família que me apoia, né? E a todo mundo mesmo que esteve comigo nesse período, já foram mais de 100 pessoas, né? Entre quem saiu, entrou e tal, desde estagiários que começaram, ficaram pouco tempo, até gente que está comigo há mais de 10 anos. Quem está contigo há mais tempo na empresa? Hoje quem está há mais tempo é o arquiteto Luiz e o Luciano, talvez, né? São os mais antigos da casa aí. O Luiz tem uns 12 anos, o Luciano uns 10 anos, que trabalhamos juntos. E você, Sr. Juarez, quem que ficou na história e que merece ser lembrado? Bom, como eu já tenho 66 anos de idade, né? Então a memória ela falha um pouquinho, por exemplo, nesse aspecto aí. Mas é aquilo que eu expliquei sobre a minha escola vem do comércio, né? E eu fui migrando, me tornei projetista quando começou a aparecer o móvel modulado, tudo que começou a desenvolver essas empresas especializadas nessa parte aí. E depois eu migrei para a parte, por exemplo, através de uma das pessoas que me incentivou muito a trabalhar com gestão de obra foi um ex-patrão, né, o Alberto, né, certo? E ele incentivou muito porque ele falou, olha, você tem um conhecimento muito grande nesse campo da construção civil, então você não fique preso só à parte de imóveis planejados, amplia seus horizontes. E a partir daí realmente foi uma coisa bem interessante desenvolver, ter conhecimento, tudo. E esse é uma pessoa, por exemplo, que ele me ajudou bem nesse aspecto aí, de abrir a minha cabeça para novos horizontes. Né? Boa. Ô Caio, a gente termina o programa invertendo a ordem. Te dando aí o direito de fazer uma pergunta sobre a nossa área de atuação. Eu até imagino a pergunta, porque a gente trabalha com o Caio no dia a dia. Não sei se você vai gostar da resposta, mas estou aí.
Ó, eu acho que a pergunta que não quer calar é como que a gente faz para atingir o nosso público que público vocês certo. É. Ó, eu estava pensando sobre isso no preparo para o programa, né? Inclusive eu tenho uma biblioteca de cortes aqui, a gente vai pondo as ideias ali e aí usa essas ideias para colocar no programa para ter cortes que viralizam. Sei. E estou explicando isso porque tem a ver com o que a gente faz e como resolve esse problema. Os clientes que eu tenho que vendem alto padrão, eles não vendem com uma placa de vende-se. Não dá para vender alto padrão botando um outdoor, vende-se, projeto. Não é isso que vai fazer vender. O que faz vender é o desejo que a outra parte tem em ter o que você faz. Então isso precisa ser comunicado, isso precisa sair de dentro do escritório e vazar, né? Sim. Como que vaza isso? Com entrevista, com podcast, com coisa gravada, com vídeo de obra. E a gente tem uma particularidade no caso da Itálico, que a gente não tem um âncora, né? Uma pessoa que vai ser aquela pessoa desejada para que todos queiram estar com ele, porque isso traria um problema. Isso. Você explicou que não dá para escalar Exatamente. sendo um âncora. Mas tudo que se faz para trazer relevância se faz em cima de um âncora. Sim. Então você tem o Ricardo da Ricardo Eletro, é o cara. Você tem o Abílio Diniz do grupo Pão de Açúcar. Você tem o Ricardo da Gênesis Ecosistemas. Tem que ter o Caio da Itálico. E assim, óbvio, né, que o Abílio Diniz não está em todas as lojas, não estava, né, em todas as lojas do Pão de Açúcar há muito tempo que ele nem devia ir a lojas e provavelmente outras que ele nem nunca conheceu. Como eu não estou envolvido em 100% dos projetos que acontecem dentro da empresa. Chega uma hora que tem gente dentro da empresa que você nem sabe bem quem é. Não sei se você já passou por isso. Às vezes eu olho no corredor assim e falo, mas cara, quem que é? Quem que é essa daí? Eu não lembro de ter contratado ela. E ela está aí. Mas o ser humano ele é relacional. Então ele quer se relacionar com a tua fama, com o teu estilo, com a tua assinatura. E isso é que traz mais valor agregado para dentro do produto. De alguma forma, a gente vai ter que pegar o Caio e gravar o Caio. Fazer o Caio ir na obra, pegar o projeto, explicar o projeto de tela, explicar a leitura do neoclássico no projeto da Itálico por Caio. Esse tipo de coisa a gente não consegue fugir disso. Tem que ser a identidade do produto, né? Tem que ser um ser humano É a tal da humanização da marca. que traz a humanização para a marca. É assim. Eu tinha bastante dificuldade de entender isso, cara, porque eu queria fazer anúncio de vende-se. Vende-se. Porque é assim que você vende bloco de cimento. Mas não é assim que você vende lago, não é assim que você vende projeto de casa. Certo. Roupa de grife, né? O cara, ele tem o desejo de, estando em Dubai, ir ao restaurante do cara que faz assim. Só de eu fazer assim, você já sabe quem é o cara e o que ele faz de comida. Entende? Então, precisa trazer isso para dentro do negócio e para isso acontecer, precisa ter você na tela. Precisa. Já imaginava. Falei que você não ia isso aí. gostar. Não é nem isso, viu, José? Até aproveitando que nós estamos batendo esse papo aí. Uma coisa que incomoda, que não é que incomoda, que dificulta, no caso da arquitetura, é que a pessoa quer que eu esteja lá atendendo ela, fazendo o projeto, visitando a obra, indo na loja com ela. Aí isso aí reduz a escala. A quantidade, a escala, sim. Quando eu usava a minha marca, né, era Caio Pelisson, arquitetura. Tanto é que tem o site ainda lá, porque ele está muito bem posicionado em alguns assuntos ali. Ele está em primeiro, segundo lugar do Google, orgânico. E os lojistas também. Eles não entendem, porque a maioria dos escritórios é individual. Individual, mais 2, 3 pessoas e tal. E aí quer falar com um profissional, quer falar com o arquiteto. Você não quer vir aqui? Você não quer...
a gente chegou Num volume, tamanho, num é um tamanho tamanho. que não ficava mais viável, né? Eu Então, vivo isso com o Ricardo da Gênesis, por exemplo. E lá eles têm uma estrutura de atendimento. Então eles têm um cara que fala 5 idiomas que atende os clientes. E é um cara de business, de negócio, né? E mais um time de atendimento de telefone e tal. Aquele pré-atendimento, qualifica o cara, projeto, tá dentro do escopo, o tamanho do lago, o recurso financeiro e tal. Beleza, vai para esse segundo estágio, que é esse cara que pensa negócio, e aí, quando tem projetos gigantescos, tal, é o facilitador do negócio. Passou daqui, senta com o Ricardo. Mas senta com o Ricardo para fazer uma reunião, para tomar um café, para dar ideia do projeto, como é que vai fazer, como é que não vai fazer e tal. Vai para a engenharia. A engenharia desenha, traz, ele olha, não gostei disso aqui, está muito verde, troca, não sei o que e tal. E aí a apresentação do projeto acaba passando pela mão dele de novo. Então, ele tem uma função, não dá nem para falar que é de enfeite, porque não é de enfeite no processo, é ele o processo. E aquele time responde de acordo com o que ele botou ali de marca, de cultura, de negócio para funcionar. Mas ele não fala 5 idiomas. Então, ele não consegue vender para a Europa, para a França, para os Estados Unidos, e o chefe do departamento comercial dele lá consegue fazer esse trâmite. sim. Então, ele estruturou o negócio para que o rosto na internet seja o dele o tempo todo. A pessoa vem comprar a assinatura do Ricardo, o padrão Gênesis, que é o padrão dele de construção, mas na hora de executar tem lá um time de gente executando, e ele tem lago que ele nunca foi. Tem Sim. lago que ele nunca foi. Ele tem esse problema. Mas quando eu conheci, a rede social da Gênesis tinha 50 mil seguidores dentro. Por conta dos projetos que a gente desenvolveu junto, de toda a trajetória dele, hoje tem quase 1 milhão de seguidores. Então, você sai da tabela normal de preço e passa a estar na tabela Gênesis de preço, vamos dizer assim. Então, Sim. isso resolve um pouquinho o problema da escala, porque cobra-se mais caro. Exatamente. Entendeu? Existe isso em alguns casos, de alguns arquitetos muito conceituados de São Paulo. Em Campinas não tem talvez né? Dois aí que se destaca em termos de cobrar mais caro e trabalhar com uma escala menor. A assinatura do cara no projeto São duas Vertentes. vertentes de trabalho que é ou escala, ou é quantidade, ou é valor, né? Sim. Se eu trabalho com valor agregado maior, o ideal é trabalhar valor agregado maior e quantidade menor. Mas aí muda inclusive até a estrutura, não precisa de 55 pessoas. Sim, mas aí neste caso, se você quer o altíssimo padrão, vai estar associado à tua marca. O que acontece quando a gente consegue produzir esse resultado, né? Primeiro que isso é orgânico, então não tem controle. Você não controla quem vem. Vem Sim. todo tipo de público. Vem o cara do muito caro que vai pagar a exclusividade e o tempo do Caio, mas também vem o cara do Alphaville, também vem o cara... Vem todo mundo. É uma rede de arrasto, vem tudo. Então, o que eu percebo com o tempo, né? É que no meio do cardume de sardinha vai ter uma baleia. Então, a baleia o Caio atende, o atum a equipe atende e a sardinha abre a rede. Tem que ser E seletivo, deixa né? passar. Você vai fazer uma seleção. Mas vai ter uma quantidade de leads desse que chega desse trabalho que eles vão precisar ser atendidos pelo rosto Sim. do projeto. Eu lembro que eu estava em Israel com o Ricardo, foi lá buscar um litro de água. Nada a ver, né? Buscar um litro de água. Um litro de água, literalmente, do rio, para começar a encher um lago. Porque é o apelo da internet, do conteúdo e tal. E tocou o telefone. E era a secretária dele. Fulano tá querendo que você vá lá fazer uma visita para ver o lugar que ele quer fazer um lago. E o Ricardo falou assim, para eu ir lá, tem que pagar a visita. E é uma visita cara, porque ele anda o Brasil inteiro, o mundo inteiro atrás. A resposta do cara, e aí é uma baleia. Ó a resposta. Foi desse jeito assim, ó. Aí em Campinas,
eu tenho um avião para 14 pessoas. Vê quem ele quer trazer com ele e manda vir. Não é um cara normal, Não, de um lago normal. É. Em Campinas ele tem um jato para 14 pessoas. Vê quem ele quer trazer e manda vir. Então, o não atender também vai causando... É difícil chegar direto no cara. Você cria algumas barreiras para gerar escassez para ancorar o preço mais alto. É um processo comercial. Não, é questão realmente de estrutura, atendimento. Eu tinha até pouco tempo atrás, até o mês passado, chegou a gravar o Alan. Você não conheceu ele, acho. Não. Mas o Fernando conheceu. O Alan fazia esse atendimento, igual você falou do cara que fala 5 línguas aí. Uhum. Mas não sei, eu concordo com você. Gerou negócio? Não, sim, ele ficou um tempo comigo. Uhum. Mas a gente perdeu alguns dos projetos bons por conta da... não vou falar com o arquiteto. O outro fulano, o arquiteto, me atendeu. Entendeu? Esse tipo de... Então, mas situação. você vai falar com os clientes num determinado momento do processo, entende? Não? É. O momento de sentar na mesa, tomar café, ouvir o que o cara quer. O cara chegou até o escritório, ele vai ter que sentar com o Caio. Ele vai ter que sentar como a gente está aqui para que você olhe, escute, veja o sonho. Você vai ter acesso ao briefing, e na hora de apresentar o projeto. Isso aí eu faço, isso eu faço já. Essa questão de atender e receber e participa. Eu estava agora nessa reunião online aí justamente por conta de que é uma arquiteta da equipe que está trabalhando no projeto. Uhum. Ela é boa, sabe fazer. Bom, o cara queria minha opinião, o que eu achava disso que ele estava fazendo. Tanto é que eu convenci ele a ficar com a casa de 500 metros, não vai reduzir para 250. Eu tenho uma sala aqui do lado, que é uma sala preparada para reunião online, e tem uma parte do time de reuniões mais pontuais que fica aqui. Eu fico na sala ao lado. Quando tem uma reunião dessas online, eu passo atrás da câmera e faço assim, ó. Aí a pessoa vê que eu tô no contexto, eu tô ouvindo o que está acontecendo. Você está acompanhando todo o processo. Eu vi aquele dia que o cara estava atendendo a Miss Bumbum lá. Você passou lá e falou um oi para ela. É Doutora Bumbum. Doutora Bumbum, não Miss Ela Bumbum. que faz a Miss. Caio, obrigado. Obrigado, Obrigado Gil. pela visita, Foi pelo boa tempo de conversa vocês. aí, vamos Tem alinhando. bastante material aqui para produzir Legal, coisas legal. E começar a usar aí na rede. Seu Beleza? Juarez vai viralizar na internet. Seu Juarez está entrando agora para o mundo digital, né, seu Juarez? Valeu, pessoal.